Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, tá? A mais uma aula. Hoje, nossa aula de Geografia para todos os alunos do quarto ano, tá? Quarto ano manhã, quarto ano tarde. Vamos falar de quê, professora? Hoje nós vamos falar sobre o espaço urbano no estado do Piauí, tá? O espaço urbano piauiense. Vamos falar sobre urbanização. E antes de iniciar, nós precisamos saber o que é urbanização. O que é urbanizar, turma? Urbanizar é exatamente deixar de ser rural e passar a ser urbano, ou seja, sair do campo para a cidade, tá bom? Isso é urbanizar, morar nas cidades, tá? E o nosso material de vocês, no livro do Piauí, turma, ele começa com alguns questionamentos. Oi, eu sou Cauê. As imagens ao lado, tem alguma relação entre elas? Pergunto a vocês. Tem alguma relação, turma, entre essas três imagens? Tem, né, turma? É o mesmo espaço. E o que é que tem diferente neles? É que esse espaço ele passou por um processo de quê? De transformação, não é, turma? É possível notar alguma mudança com o passar do tempo nessas imagens? Obviamente que foi transformado. E o que vimos na primeira imagem? Nós vimos uma paisagem intacta, né, gente? Natural, do jeito que Deus a criou. E já na segunda imagem, vimos que já foram abertas ruas, né, estradas, né? Construir algumas casas e tem a fiação, um pouco de fiação elétrica. E na última imagem, já vimos que aquela estrada já foi o quê? Passou por um processo de quê, turma? O que aconteceu aí com a cidade, com a rua? Ela já foi pavimentada, né, turma? E tem mais construções, aumentou o número de casas, aumentou o número de postes de fiação, ou seja, mudou com o passar do tempo. E por que que isso aconteceu? Por que que isso acontece? Porque o homem, ele sente essa necessidade, né, gente, de transformar o espaço em que vive, para facilitar a sua vida, facilitar o seu dia a dia. Então, diferentemente do que aconteceu com o restante do Brasil, o processo histórico de formação das primeiras cidades do Piauí está ligado a quê, turma? Quem lembra? Já vimos isso. Está ligado à pecuária. Então, tudo começou lá no início da colonização, com a introdução dos primeiros, o quê? Das primeiros gados, da primeira criação de gado, das primeiras fazendas de gado, tá bom? Então, o processo histórico da formação do Piauí começou lá na pecuária, turma. As fazendas de gado, né, que prosperaram, elas atraíram muitos trabalhadores, que eram chamados de quê? De vaqueiros, tá? Muito importante, né, a presença nesse profissional, né, turma, que é o vaqueiro na vida dos piauienses. Esses foram formando famílias, foram construindo moradias, e essas moradias, né, com o passar do tempo, foram se instalando igrejas, mais casas, e essas fazendas se tornaram vilas, e, posteriormente, transformaram-se em quê? Em cidades, tá? Que são quantas? 224 cidades que formam todo o nosso estado do Piauí. No Piauí, as primeiras indústrias elas surgiram ainda no século XVIII. Uma relação direta dessas indústrias estava ligada a quê, turma? Estava ligado à pecuária, já que tudo começou com as fazendas de gado. Então, essa atividade ela ficou conhecida como charqueada. Atividade ligada à fabricação e à comercialização de charque. Professor, o que é isso, essa charqueada? Charqueada, eles matavam o gado e a carne do gado, naquela época, não tinha geladeira, né, turma, para conservar. Então, era feito o quê? A carne do gado era exposta, né? Era exposta ao sol, ou seja, a carne de sol. E o couro, né, do gado era aproveitado para fazer o quê? Sapatos, para fazer o gibão de couro, né? Que protegia a pele desses vaqueiros, para fazer botas. Vimos isso em algumas aulas. Em 1893, foi instalada uma fábrica de fiação e tecelagem no Piauí. Então, essa fábrica era voltada à produção de tecidos, que era chamado de brins, os tecidos, tá? A fiação, essa fábrica, ela se manteve em atividade até a década de 1950. E teve um papel bem importante. Por que um papel importante? Porque começou a impulsionar, né, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Foi a partir dessa fábrica, né, dessa primeira fábrica, que as mulheres começaram o quê? A trabalhar fora, a se inserir nesse mercado de trabalho. Olha aí a imagem da fábrica. Aí nós temos a fachada dessa loja, que foi a primeira fábrica do Piauí. E lá no local hoje, meus amores,
se encontra o Armazém Paraíba, tá bom? Atual local funciona a loja do Armazém Paraíba, que fica localizado na Avenida Maranhão. Importante para a nossa história, né, gente? A introdução dessa primeira fábrica. Porque nós estamos falando de quê? De urbanização, né? De deixar o campo para morar na cidade. Então, a instalação de fábricas, né, no estado do Piauí foi um dos primeiros passos para as pessoas saírem do campo e vir para a cidade, em busca de trabalho, porque a fábrica precisava de operários para trabalhar nessas fábricas. Aí nós temos também mais uma indústria de confecção de tecido, olha a imagem para vocês, e outra indústria também de confecção de colchões, tá? E o que leva uma cidade a se urbanizar? Acabamos de ver isso. O principal passo para uma cidade se urbanizar é o que, gente? São as indústrias, tá bom? Olha só, o processo de urbanização está ligado à industrialização. Então, dessa forma, é preciso entender que aqui no nosso estado do Piauí, a grande maioria da população morava onde? Morava na zona rural. Mas com o desenvolvimento dessas indústrias, né, e a necessidade de mão de obra nesses centros urbanos, houve a migração, né, ou seja, a saída de pessoas do campo para a cidade, que é o que nós chamamos de êxodo rural, né, saída do campo para a cidade. Então, esses foram um dos fatores que levam a cidade a urbanizar. O Piauí, hoje, ele possui 224 municípios, né? 224 cidades, apresentando a segunda menor taxa de urbanização do Brasil. As principais cidades do estado do Piauí são Teresina, Parnaíba, Pix, Floriano. Temos outras, né, turma? Temos Campo Maior e outras. Mas as maiores, a que se destacam mais em termos de população, em termos de desenvolvimento, tá? São essas 4 primeiras citadas aqui, tá? E aí, turma, vamos ver. Processo de urbanização, ótimo, né? Urbanizar a cidade vai crescer, as pessoas saem do campo, vai para a cidade, mas só que traz muitas consequências esse processo de urbanização. Quando essa urbanização acontece de forma bem acelerada, traz consequências seríssimas. E quais são essas consequências, professora? Nós podemos citar a favelização, né? Esse processo de favelas. Aqui no estado do Piauí nós temos algumas vilas que são consideradas favelas, que não têm infraestrutura. Temos aqui algumas imagens depois para mostrar para vocês, tá? Outro problema que ocasiona é o excesso de lixo, tá? Como assim? Aumentou o número de habitantes na cidade? Quanto maior a população, mais lixo essa população produz. Então, o excesso de lixo é outra consequência gravíssima nesse processo acelerado de urbanização. Poluição também. Essa poluição, gente, engloba todo tipo de poluição, tá? A poluição sonora, a poluição visual, a poluição dos rios, poluição do ambiente, do solo, da água, ou seja, todo o excesso de poluição. Lembra que quanto maior o número de pessoas na cidade, tem mais veículos, né? Esses veículos, eles soltam gases poluentes, temos o congestionamento, ou seja, aumenta muito a poluição do ar também. Outra consequência é a violência, né, gente? E por falar em violência, o estado do Piauí, né, é um estado em que apresenta um grande número de violência. E o estado, ele é o 7º maior estado do Brasil que tem maior número de feminicídios, tá bom? Mas para isso foi criada uma lei em 7 de agosto de 2006. Que lei é essa, professora? É a Lei 11.340, que ela é conhecida como a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege a mulher, de proteção aos direitos humanos, tá bom? Femininos, viu, turma? Tá? Então, a Lei Maria da Penha, que já completou 12 anos, é uma lei que protege a mulher contra esse feminicídio. Outro problema gravíssimo, né, gente, são as inundações. O que é esse processo acelerado de urbanização, né? A cidade vai crescendo, sem a infraestrutura, sem a organização, e acontecem problemas seríssimos. Vão construindo ruas improvisadas, casas improvisadas, em lugares inadequados, e acontecem muitas inundações também. Desmoronamento de casas também, viu, turma? A urbanização do Piauí, ela foi bastante intensificada a partir dos anos de 1950.
Então, Teresina, que é a capital do estado, ela é a mais urbanizada, apresentando características que abarcam o crescimento da população, tem maior oferta de empregos, mais bairros residenciais, bairros planejados, tem uma verticalização da cidade maior, presença de comércio, né, de espaço de compras, temos o centro comercial, que é bem grande, os shoppings, então tem também a maior oferta de serviços, tanto na saúde como também na educação. Por falar em saúde, sabemos que a saúde do estado do Piauí é bem avançada. E são quantas cidades, gente, que formam o estado do Piauí? 224 cidades. Então, essas pessoas dessas cidades vêm para onde? Para a capital, né, para a cidade de Teresina, em busca de uma saúde melhor, mas de melhor qualidade. Verticalização e conjuntos habitacionais. Seguindo o material de vocês aí, vamos ver esses conjuntos habitacionais. Aí nós temos aí a presença, né, de grandes prédios, de construções. Vimos que a cidade cresce a cada ano. Você vai andando nas ruas, você vê, né, que tem construções, sempre novas construções de condomínios. E aí nós temos aí a imagem desses prédios. Além desses condomínios, nós temos também conjuntos habitacionais, né? Olha aí o conjunto Jacinto Andrade, que é um dos maiores conjuntos, viu, gente, habitacionais, né, do Brasil. Bem grande esse conjunto. E aí, o que é que esses conjuntos traz alguns problemas, né? Essas favelas, esses conjuntos habitacionais, eles precisam de quê, gente? Precisam de serviço de saneamento básico, precisam de uma atenção. Olha só aí a imagem da Vila Irmanduce. Nós temos aí uma rua com esgoto a céu aberto. O que ocasiona, gente, esse esgoto a céu aberto? Traz problemas seríssimos. Que problemas são esses? Proliferação de doenças, né? Mosquito Aedes aegypti, traz várias doenças. Essa rua que não tem calçamento e não tem asfalto, né? Traz poeiras, né? Acontece várias doenças, pneumonia, bronquite, ou seja, precisa que esse crescimento, né, acelerado precisa ter sido planejado, né? Essas casas que são construídas em lugares improvisados, como vimos aí a Vila Irmanduce, traz sérios problemas. E aí, meus amores, nós vamos seguindo o material, nós temos os meios de transporte. Vai crescendo a cidade, vai se urbanizando, né, aumentando o número de habitantes, e precisa de quê? De transporte, porque essas pessoas elas precisam se deslocar de um lugar para outro, já que a cidade cresceu e tem vários bairros, né, bairros distantes, cidades mais próximas. Então, as pessoas e as mercadorias, né, precisam se deslocar. E como é que isso acontece, turma? À medida que uma cidade vai crescendo e se urbanizando, aumenta a possibilidade de deslocamento dessas pessoas e o fluxo de mercadorias, né, tanto no núcleo urbano como no núcleo rural. E, para isso, precisamos dos meios de transportes, que pode ser através de rodovias, ferrovias, aerovia e hidrovias, como vocês estão vendo aí na imagem. Olha só, aí nós temos a rodovia precária, mostrando aí que prejudica, né, gente, esse transporte. Os carros quebram, acontecem acidentes. Vemos o mapa aí do Brasil, mostrando o deslocamento, né, da cidade do Piauí para São Paulo. Então, é necessário que tenha boas rodovias de qualidade para que haja esse trânsito, né, de forma rápida, mais precisa, sem grandes problemas. Outro meio de transporte que carrega combustível, nós estamos vendo aí uma linha férrea, né, atravessando Teresina e Altos. Nós temos também aí outro fluxo de pessoas que se deslocam através do metrô. Olha aí nas imagens, turma. Nós temos aí o aeroporto de Teresina e o aeroporto de São Raimundo Nonato, que foi o último a ser construído, né, gente, no estado do Piauí. Recebe bastante turistas. As embarcações também, né, de Floriano, e também o porto de Luiz Correia, que ainda está inacabado, ainda não completaram ainda a obra, ok, turma? Então, era isso. Vimos aí como é que acontece o processo de urbanização, né, no estado do Piauí. Responda as atividades na página as páginas do livro do Piauí, e obrigada, viu, turma? Obrigada pela presença de vocês aí do outro lado, e fiquem em paz e fiquem com Deus.